Provérbios capítulo 25, versículo 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A revista corrigida, a Almeida Revista Corrigida, diz assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. 24 diz assim, na tradução da linguagem de hoje: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. A Bíblia, parafraseada a Bíblia Viva, diz assim: é melhor morar sozinho no canto sob o telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. No 24, na linguagem contemporânea, diz assim: melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com a esposa resmungona. Então vamos lá. Texto bem quente, né? As mulheres não gostam desse texto. A gente não vai negar que as mulheres não gostam, né? Mas quais mulheres não devem gostar desse texto? Aquelas que são rixosas e brigonas. As que não são, não incomoda elas, né? Então, o versículo está falando sobre o que, meus irmãos? Ele está dando um exemplo aqui, né? No exemplo, usando esse contexto, né, do ambiente familiar, mas ensina que o bom é viver em paz. O bom é viver em paz, ainda que as condições sejam desconfortáveis. A paz é tão importante na vida da gente que a gente prefere morar numa cabana, como diz aqui, caindo aos pedaços, mas vivendo em paz, do que numa mansão com um povo brigando dentro. Não é? Então é melhor viver sozinho do que viver em constante conflito. Então, é usado a imagem, né, doméstica para enfatizar esse valor da paz, que muita gente, às vezes, não conseguem ver, é que o texto está chamando a atenção para viver em paz. Podia ser também de um homem que reclama, né? Podia ser também de filhos que ficam brigando dentro de casa, mas ele fala em respeito à esposa, porque o próprio provérbio diz que a mulher sábia edifica a casa. O texto não diz que é o homem que edifica a casa. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisso. Quem edifica a casa é a mulher. Interessante, né? É a mulher quem dá equilíbrio dentro da casa. Se a mulher não for uma pessoa equilibrada dentro da casa, ela se torna um problema. Você vai ter filhos com transtornos mais diversos, você vai ter um marido que não quer ficar ali, muitas vezes pode arrumar outra casa para viver, porque a mulher que traz esse equilíbrio, né? Não é o homem. E eu não estou colocando culpa nas mulheres, não. Eu estou falando com relação à força que a mulher tem de trazer o equilíbrio da casa. Ela é quem administra os conflitos. Muitas vezes os filhos estão lá em conflito, o marido está em conflito, ela é quem é a pessoa que pacifica. Tem mulheres que têm essa capacidade de pacificar. E casas em que mulheres pacificam os conflitos, essas casas tendem a prosperar e a ser uma família feliz, né? Tem um ditado que diz assim, um ditado não, entre os homens, né? A gente diz assim, sempre assim, rapaz, as mulheres não sabem a força que tem para conseguir dominar o homem. E não é dominar pela força. As mulheres não dominam pela força. Quem domina pela força é o homem. As mulheres dominam pelas atitudes delas. Certo? Então imagina só. E eu não estou retirando aqui a responsabilidade dos homens não, viu? Eu estou falando da força que a mulher tem. Porque às vezes quando você fala isso, as pessoas querem levar para o outro lado. Ah, você está querendo dizer que o homem ele não tem responsabilidade pelo que ele faz, ele é culpa do que a mulher faz. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da força da mulher. Tem homem mau caráter? Tem. Como também tem mulher que não presta. Não adianta ficar, né, irmão Juvenal, não, as mulheres são sempre boazinhas. Não. Tem mulher que não presta e tem um que não presta. Pronto. Simples assim, né?
Mas no caso aqui, o que é que ele está falando? Né? Mais vale morar no canto do eirado, ou seja, o indivíduo viver num lugar que ele pode estar ali sem proteção alguma contra sol e chuva, mesmo que seja um ambiente precário, mas se for um ambiente de paz, ele prefere estar ali. No caso aqui da mulher rixosa, ele está dizendo que é alguém que vive conflito constante, que critica, que disputa, que reclama, entendeu? Ou seja, a imagem aqui é o comportamento. Refere-se ao comportamento. Essa imagem se refere ao comportamento. Não é a pessoa. Ah, é a mulher. Não. Não está dizendo que só é a mulher que faz confusão, que é só ela que reclama. Não, não é isso. Está chamando a atenção como exemplo. Tá? Como exemplo. E por que a mulher? Aí eu vou explicar. O homem, nesse ambiente aqui do provérbio, ele saía de casa para a guerra e para o trabalho. A mulher que ficava em casa. Ela é quem dava o rumo da casa, o andamento da casa, se a casa ia mais rápido ou mais devagar. Ela é quem preparava o sustento. Né? O homem busca o sustento, mas quem prepara é a mulher. Porque se o indivíduo traz lá a carne não está preparada, não tem nada, alguém vai conseguir se alimentar com aquela carne? Não. É ela quem vai, que prepara, que, né? Quando as mulheres preparam, mas hoje tem muitas mulheres que não querem ir para cozinhar, acho que é uma coisa menor. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é através do alimento que ela provoca a comunhão na mesa. Né? O alimento é quem provoca a comunhão, meus irmãos. A gente senta à mesa para comer, não é assim? Não é? É o alimento que provoca a comunhão, provoca que todo mundo esteja sentado ali. É nesse momento que já foi até estudado de que famílias que sentam à mesa para comer, os filhos têm menos propensão à depressão, os filhos têm menos propensão a se envolver com o que seja errado, com problema de drogas, certo? Com ansiedade, porque sentar à mesa tem essa força, né? Da conversa, do diálogo, é aquele momento que a família senta para conversar, que muitas vezes o pai ensina alguma coisa, que a mulher diz ao marido, olha, fulano fez isso e isso, quando a gente senta para almoçar, conversa com ele. Né? E conversa. Quantas vezes eu não via meu pai sentado e dizendo a gente que a gente estava fazendo coisa errada, e eles, olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem aquilo, porque meu pai estava trabalhando, então no trabalho não tem tempo. Então a hora da comida era para isso. Não é assim, irmão? Era a hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta. E a gente não inventasse de não querer comer na mesa. Mas a gente corria de querer comer na mesa, por quê? Porque sabia que na hora da mesa é a hora que o pai e a mãe iam dizer alguma coisa de errado que a gente fez, né? E a gente não queria ser confrontado. Então, tem muito essa situação. Né? Então, esse comportamento, né, dentro da intimidade do lar, né, que ele fala na mesma casa, deveria ser o lugar do refúgio da harmonia, a casa. A casa tem que ser esse lugar de refúgio de harmonia mesmo. A casa não pode ser campo de batalha. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Transformam suas casas em campo de batalha. Né? Então o lar perde aquela função. O indivíduo chega em casa e diz, meu Deus, será que eu vou ter paz agora quando entrar nessa casa? Você imagina isso? Você chegar na sua casa e dizer, meu Deus, será que eu vou ter um momento de paz? Né? E as pessoas que fazem essas confusões, essas críticas, essas coisas, elas geram um desequilíbrio no lar e muitas vezes elas manipulam as outras. Tá? Então, essa paz no relacionamento é o bem maior que a gente tem, muito mais do que conforto material. É o que está dizendo o texto. E realmente, a paz é mais importante que conforto material. Por isso que muitos lares aí de homens ou mulheres, né, famílias, aliás, muito ricas, terminam acabando o casamento. Porque o lar ali não é um ambiente de paz. Né? E eu vou falar um exemplo aqui, não é para justificar, tá, gente? Não estou justificando, para ninguém dizer, rapaz, o pastor está justificando isso. Não estou justificando. Estou contando o que é que um ambiente de intriga
de desarmonia é capaz de fazer. Gera uma distorção tão grande que o cara começa a romantizar o pecado. Tem um caso de um pastor dando um aconselhamento, disse que o indivíduo estava com 2 mulheres. E a mulher dele e a amante. E ele disse que, lógico que ele está errado, né? Não justifica, mas ele contou uma coisa, ele disse, pastor, eu chegava em casa, a minha mulher só reclama. Só reclama. Eu chego cansado do trabalho. Já tenho o estresse do trabalho. E chego em casa, é só reclamação. Eu não aguentei, eu tenho um amante. O pastor disse, o que você tem? Aí o que é que acontece, pastor? Quando eu chego na casa da amante, a amante disse, ô meu filho, como é que foi seu dia? Foi bem? Tá cansado? Olha, senta aqui. Aí senta. Olha, vou fazer um cafezinho para você. Aí senta do lado, aí escuta a conversa. Olha, não se aperrei não. Vou fazer uma comida para você. Aí faz comida pro cara. Ele disse, pastor, eu queria que minha esposa fizesse isso. Aí eu disse assim, rapaz, é interessante, né? Com o que é uma casa que não tem harmonia, né? Distorce até na cabeça do indivíduo que ele acha que ter outra mulher e ele está no pecado, mas gera nele essa distorção. Não, é melhor lá, mesmo estando no pecado, estando adulterando, mas lá eu tenho paz. Ou seja, essa paz interior que a gente busca, ela tem uma força muito grande. Ela tem uma força muito grande. Ao ponto de distorcer a percepção do pecado, irmão. Ao ponto de distorcer. Porque o cara está no pecado. Ele está fazendo certo. Mas a busca dele por paz é tão grande. Ou seja, essa necessidade de paz que o ser humano tem, ela é muito forte. Não é? Muito forte. Ele estava errado. É tanto que ele disse, olha, você está errado. Você tem que acabar com esse relacionamento. Disse, pastor, e em casa, como é que vai ser? Aí disse, não, vamos conversar com a sua esposa. Eu vou conversar com ela, vou trabalhar com ela, o aconselhamento aqui. Né? E ele disse, trabalhando, né? E disse que o rapaz não deixou a amante ainda. E vive com as duas. E uma não sabe da outra. Tem mais essa. Uma não sabe da existência da outra. E eu disse, e aí? Ele disse, eu estou conversando com ele, eu tirei ele das atividades que ele tinha na igreja. Ele concordou, né? Tirando as atividades e ele está sendo tratado. Aí eu disse assim, rapaz, você vê a força, aliás, a força não, a necessidade que nós temos de paz é tão grande, a gente vive num conflito. Desde a queda a gente vive em conflito. Conflito comigo, conflito com o outro, conflito com Deus. Conflito com a natureza, conflito com tudo ao redor. E que o indivíduo acha que por conta da paz que ele quer na vida, ele tem o direito de fazer isso. Né? Então, infelizmente, meus irmãos, a gente tem essa realidade, né? Tem essa realidade. Quais são, deixa eu só concluir, qual é a lição que a gente vai tirar aqui, meus irmãos? Primeiro, evitar ser essa fonte constante de críticas e disputas, né? Avaliar o tom de voz, avaliar as palavras, né? Avaliar as frequências das contendas, né? Cultivar um diálogo amoroso, embora muitas vezes é difícil, né? Porque você vai com atitude amorosa e a outra pessoa não vem. Tem hora que você cansa. Tem hora que você cansa. A pessoa está sendo empurrada para fora. E muitas vezes os casamentos acabam por conta disso. Né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que vencer o mal com o bem. Então você tem que constantemente fazer o bem. Certo? Ter um diálogo respeitoso, mesmo que a pessoa não respeite você, mas você tenha um diálogo respeitoso com ela. Entendeu? E a paz no lar é uma parte do testemunho cristão, né? Paz no lar, tá certo? Na igreja também se aplica isso, porque convivência com as pessoas constantemente,
que criam intriga, né? Prejudicam o ambiente. A gente percebe. A gente vai conversar com as pessoas, a gente vê que aquele conflito, né? Aqui alguns irmãos já vêm conversar comigo, pastor. Tem pessoas que vêm aqui para o culto, mas não aguenta mais o senhor. É mesmo, mas para que ela vem? Para que ela vem? Simples assim. Se ela não me suporta, eu não vou sair. Eu vou continuar. Para que ela fica vindo com esse coração, com esse tipo de sentimento no coração? Né? Não adianta. Ou ela muda o coração ou muda de igreja. Né? Mas quando a lógica do coração dela não tem fundamento, né? Eu já soube aqui de irmão que não gosta por causa das pregações. Aí diz assim, pastor, o senhor só prega sermão exortativo. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. O problema é que a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus é espada de 2 gumes, bem afiadinha, que penetra na alma e no espírito. E vai lá dentro onde ninguém vai. Ninguém vai. Só Deus chega lá. E mostra para a pessoa quem ela é. Porque a palavra de Deus faz isso, ela mostra quem eu sou. Né? Ela mostra quem eu sou. Hoje a pregação no sermão em Recife vai ser: a justiça de Deus revela na eternidade quem nós somos. Revelará na eternidade quem nós somos verdadeiramente. Cada um vai ser revelado. Baseado lá num texto de Lucas 16, falando sobre a parábola de Lázaro e do homem rico. Por quê? Porque quem nós somos, muitas vezes a gente não sabe quem somos. Nós mesmos não nos conhecemos. Nós mesmos não nos conhecemos. Vocês, irmãos, já pararam para pensar nisso. Meus irmãos, a gente não se conhece. A gente busca mais conhecer o outro que nós mesmos. Quando a gente começa a se conhecer, saber das limitações, saber das capacidades que a gente tem, saber do que a gente é capaz de fazer e do que não é, a gente começa a tomar consciência de uma realidade que muitas vezes é dolorosa. Você não, poxa, eu não tenho a capacidade que fulano não tem. Aí o fulano faz algo e você sofre porque você queria fazer aquilo e não tem condição de fazer. Aí começa a surgir o sentimento de quê? De inveja. Começa a surgir o sentimento de inveja. Isso é só um exemplo. Então, o texto de Provérbios ressalta o valor da paz, acima mesmo do conforto físico, da aparência, né? Então a gente é lembrado que sem harmonia, meus irmãos, o melhor dos espaços, o mais luxuoso dos espaços se torna insuportável. Um ambiente insuportável. Então a gente tem que ser pacificador no ambiente, buscar uma convivência saudável, né? E esse provérbio é muito atual e nunca vai deixar de ser atual, porque o ser humano é um ser em conflito. Como eu disse, é um ser em conflito consigo mesmo, é um ser em conflito com o outro, é um ser em conflito com a natureza e é um ser em conflito com o próprio Deus, o próprio Criador. Né?